Visionários da fé, mais uma vez, Ricardo Freitas aqui, levando aquela palavra de fé, aquela palavra de ânimo para vocês, certo? Hoje o nosso tema vai ser Deus, o Redentor, certo? Lembrando que o Redentor de nossas almas é o Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus. E já peço que vocês possam abrir a sua Bíblia em Isaías 44, versículo 24 e 25, certo? Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que te faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra. Antes de continuar, vamos falar sobre esse versículo, certo? Olha como o versículo ele se inicia. Ele se inicia falando que Deus nos viu no ventre, que Deus nos conhece antes mesmo de nascermos. Entenda, quem nos conhece muito bem quando a gente é criança é os nossos pais, certo? E além dos nossos pais, é Deus. Mas vamos continuar para que eu possa te mostrar o entendimento. Vamos lá? Por mim mesmo, né? Que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Olhe lá a palavra adivinhos como aparece. Vamos lá. Hoje vai ser um assunto meio polêmico. Por quê? Porque o versículo fala, a Bíblia fala que Deus nos conhece desde o ventre. Deus nos conhece antes mesmo da gente nascer. Fato, isso é bíblico, isso está falando na Bíblia. Então por que as pessoas param não, a palavra certa seria porque as pessoas deverem ir para a igreja, conhecer mais a Deus, o ser que nos conhece desde que a gente nasceu, e vão para a igreja, para as denominações, conhecer mais um homem, satisfazer mais um homem, ouvir mais um homem, os conselhos de um homem dos que os conselhos de Deus. Como, por exemplo, um irmão de adivinhação, o irmão da revelação, né? A igreja, lá, a denominação sempre não está vazia, sempre está vazia, nunca tem muitos membros, são poucos os visitantes, mas basta dizer que vai ter um irmão de revelação naquela denominação e a denominação superlota. Por que isso? Por que isso acontece? Porque as pessoas procuram mais o irmão de revelação do que o próprio Redentor, do que o próprio Criador, do que o próprio ser que te formou dentro do ventre. Lembrando que nem tudo que esses irmãos de revelação dizem no altar tem êxito. Ou tem base teórica na Bíblia. Muitas das vezes, esses irmãos de revelação vão lá sendo charlatões, pregando coisas que não existem, ou profetizando coisas que não vêm de Deus. Lembrando que a Bíblia coloca bem claro que a profecia, o dom de revelação, só é feito para três coisas. Três. E eu vou fazer uma pregação explicando sobre isso, mas hoje vou falar sobre esse assunto, certo? Então, as pessoas devem buscar o Redentor de suas almas, o Redentor, Deus Criador, o Autor do Universo. Elas procuram a criatura. Parece até que é vaidade. Às vezes, um determinado pastor conhecido vai pregar em uma denominação e a igreja superlota. Mas por que isso? Porque as pessoas procuram o Criador, a criatura, e não procuram o Criador, não procuram o Redentor de nossas almas, aquele que realmente morreu por nós na cruz e no terceiro dia ressuscitou, que te desenhou dentro do ventre de sua mãe. Seria vaidade, como está escrito na Bíblia, que tudo abaixo do céu é vaidade? Eu já vi pessoas lerem na Bíblia um versículo
e seguirem o versículo ao contrário por causa de um pregador. Porque o pregador pregou desse jeito, eu vou seguir o pregador, porque ele falou assim, 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 mas está escrito a Bíblia desse jeito. Não, não. Eu confio muito no pregador. Eu não vou seguir esse determinada palavra, porque o que meu pregador falou se escreve, não aquilo que está escrito na Bíblia. Que loucura! Isso mostra o tamanho da distância do ser humano para com o Redentor, para com Deus. Ele está aqui em Salvador e Deus está lá em São Paulo. Eles não conseguem ouvir a voz de Deus, eles não conseguem abrir a Bíblia e perceber que o Redentor deles é Deus, não um homem, não um ser humano. E aí começa a escravidão espiritual. Olhe bem, o nosso tema é Deus, o Redentor. Deus, ele vem nos render, tirar do pecado. Eles vêm nos resgatar. Ele veio nos tirar da escravidão do pecado. E os homens hoje, de verem mostrar que Deus é o Redentor, eles fazem dos seus membros, né, escravos. Escravos dos seus desejos carnais, lascívios. Então, os homens que seguem esses pastores acabam se tornando irmãos escravos. O pastor prega no altar o que quer e as pessoas acabam seguindo isso e acabam se perdendo na palavra de Deus. E isso não foi eu que disse. Isso está na Bíblia, né? Apocalipse. A Bíblia fala que no fim dos tempos, muitos dirão: aqui o Senhor, ali o Senhor, acolá o Senhor. Não irão, não vá, porque Deus não está lá. O Senhor Jesus não está lá. Eles ainda vão conseguir enganar a muitos que são escolhidos. Isso é bíblico, não foi eu que inventei. Mas diga-se de passagem, você lê a Bíblia e segue aquilo que realmente está escrito na Bíblia? Ora, não estou pregando contra nenhum pastor ou contra nenhuma denominação. O que eu estou falando aqui é que a gente tem que ser pautado na Bíblia. Existem muitos homens de Deus que pregam verdadeiramente a palavra de Deus. Isso é fato, existe. Mas existe também homens que a Bíblia fala que são homens de Belial, que servem a si mesmo e fazem os homens servirem aquilo que não presta, a enganar, a serem enganados. Visionário da Fé fica por aqui. Até a próxima.